Mais uma vez você vai tirar o seu estetoscópio do pescoço e vai utilizar ele na prática. Porque hoje nós vamos falar sobre os focos de ausculta cardíaca. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor enfermeiro Fábio e nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre escuta cardíaca. Quais são os focos, aonde eles estão localizados, o que você tem que ouvir. Inclusive a gente vai ouvir os sons, tá? Então eu recomendo você assistir esse vídeo aqui com fones de ouvido para que você consiga lá no final desse vídeo aqui auscultar ou escutar junto comigo o que você deve ouvir de forma normal num coração. Então se você ficou curioso ou curiosa ou tá precisando aprender esse conteúdo, você tá no lugar certo. Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te ajudar com certeza. Então já pega aí o seu café ou chá, que essa aula tá incrível, e seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Enfermagem Total. Eu já vou começar metendo conteúdo aqui na sua tela porque eu não tô para brincadeira. Hoje a gente tem muito o que aprender. Então vamos lá. O que é ausculta cardíaca? A ausculta é um método semiológico, né? Lembra dos métodos propedêuticos, né? Inspeção, percussão, palpação e ausculta? Então, a ausculta é um deles. Nós temos que utilizar, e para ausculta nós utilizamos aqui o estetoscópio para estar fazendo essa mensuração, para estar fazendo essa ausculta. E isso vai oferecer informações sobre os sons cardíacos, os sons que o coração está fazendo. Mas que sons são esses? Nós ouvimos de forma cardíaca. Claro que a gente pode utilizar o estetoscópio para vários outros exames, como já tem vídeos aqui no canal. Na semana passada, por exemplo, eu trouxe para vocês um vídeo sobre a ausculta abdominal, que você tem que ouvir aqui na barriga do paciente. Já tem um vídeo aqui de muitos anos no canal. Inclusive, eu preciso até talvez regravar, né? Trazer alguma atualização nesse sentido. De ausculta pulmonar, o que você ouve nos pulmões, mas no coração, o que a gente procura auscultar, o que a gente pretende ouvir com o estetoscópio? Nós ouvimos o fechamento das válvulas cardíacas, né? O fechamento aqui que a gente chama de bulha, tá? Então toda vez que você ouvir a palavra bulha ou ler numa prova bulha, você está falando desse som que a válvula cardíaca faz quando ela fecha. Sobre válvulas cardíacas, caso você tinha dúvidas, a gente tem 4 válvulas aí dentro do coração. O que são válvulas, né? São as portinhas que abrem ou fecham, deixando o sangue ir apenas a um sentido único, né? Ou seja, o sangue que está voltando aqui, que está entrando aí do coração, ele está vindo aqui pela veia cava, superior e inferior, e ele entra pelo átrio direito. Eu vou até colocar outra cor aqui, porque o coração tá vermelho e eu tô escrevendo de vermelho, tá uma sacanagem. Então ele entra aqui pelo átrio direito e passa pela válvula tricúspide em direção ao ventrículo direito. Aqui do ventrículo direito, o sangue vai ser bombeado para os pulmões, nesse sentido aqui, certo? Pulmão direito, pulmão esquerdo, e passa pela válvula pulmonar. Qual que é a função dessa válvula? Basicamente, ela fecha, uma portinha que abre e fecha aqui e não deixa o sangue retornar para o outro sentido. E as outras válvulas, por exemplo, aqui, né, quando o sangue está retornando do pulmão para o coração, o sangue entra aqui pelas veias pulmonares, passando pela válvula mitral, que vai deixar o sangue passar até o ventrículo esquerdo, e depois passando por último pela válvula aórtica, né, saindo do ventrículo esquerdo pela válvula aórtica para o restante do corpo esse sangue. Então, são basicamente essas portinhas que não deixam o sangue voltar daquela região. Até porque se ficar voltando, o sangue vai se misturar e nunca vai estar limpo o suficiente, além de outros problemas. E quais são os focos pulmonares? Aqui está por escrito, você pode tirar um print, né? Se for tirar o print agora, eu vou estar fazendo minha pose aqui. Os focos aqui de forma escrita. Nós temos o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco tricúspide e o foco mitral. Olha que loucura, olha que coincidência, né? Será que são os nomes das válvulas? Válvula pulmonar, tricúspide, mitral e aórtico. Olha que loucura. Foco aórtico, onde que eu vou auscultar ele? No segundo espaço intercostal à direita.
do pulmão ou do tórax. O foco pulmonar, ele fica aqui no segundo espaço intercostal à esquerda. O foco tricúspide à esquerda da base do apêndice xifoide. Então, você tem o apêndice xifoide à esquerda dele. Então, ali mais ou menos entre o quarto e quinto espaço intercostal à esquerda. E o foco mitral tá no choque de ponta. O que é isso, né? O choque de ponta. Esse é exatamente onde fica o ápice do coração, né? A ponta do coração lá embaixo, que é no quinto, mais ou menos, tá? Mas esses lugares aqui eles servem para essa ausculta. No quinto espaço intercostal para o lado esquerdo, na linha hemiclavicular. Né? Você vê mais ou menos o tamanho da clavícula. No meio dessa clavícula, lá no quinto espaço intercostal, você tem esse choque de ponta. Aqui já é de forma visual para você, né? Caso queira tirar aquele print, esse é o momento também. Nós temos aqui, né, como eu disse, no segundo espaço intercostal o aórtico, esquerdo também, segundo também mais à esquerda o pulmonar. O tricúspide aqui, ó, na ponta do apêndice xifoide à esquerda dele. E o foco mitral na linha hemiclavicular, né? Imagina que a clavícula do cara tá aqui, na metade dessa clavícula lá embaixo. No quinto espaço intercostal você tem o foco mitral. E eu disse para você que nós auscultamos, o que nós temos que ouvir são as bulhas, né? E essas bulhas, nós temos duas bulhas, a B1 e a B2. Aí você pode estar pensando, Fábio, mas você ensinou que tem B3 e B4. Sim, tem B3 e B4 que vão fazer a duplicidade das bulhas, mas primordialmente nós temos a B1 e a B2. Essa piada aí que apareceu na sua tela, só quem é velho igual eu entendeu. A B1 é a primeira bulha, né? Por isso que se chama B1, e ela está ligada ao fechamento da válvula mitral e tricúspide. Então, são as válvulas que estão atrioventriculares, as que separam átrio e ventrículo. Essas duas válvulas, elas abrem e fecham ao mesmo tempo, porque o sangue sai do átrio e passa para os ventrículos de forma simultânea. Né? A parte de cima do coração bombeia os dois átrios e depois os dois ventrículos. Então, e assim funciona o batimento cardíaco. Logo, ela está iniciando, ela está marcando aqui o início da sístole, da contração ventricular, porque é o ventrículo extremamente cheio, a válvula fechou, logo vai acontecer o quê? As outras duas válvulas vão abrir para o ventrículo lançar o sangue para o restante do corpo e também para os pulmões, no caso do ventrículo direito. Já a B2 é o fechamento das válvulas semilunares, da válvula pulmonar e aórtica. As válvulas, né, que ligam ali ou que deixam o sangue passar dos ventrículos para o restante do corpo ou para os pulmões. Então você vai lá, vai pegar o seu estetoscópio, vai tirar ele do pescoço. Tá? Eu não vejo problema, tá? Eu brinco assim, eu falo de, tira do pescoço. Eu não vejo problema algum. Eu, inclusive, uso no pescoço. Eu não tenho nada contra quem usa no pescoço, desde que saiba usar, tá? Então, por isso que eu tô te ensinando a usar o estetoscópio. Você pode usar ele onde você quiser, mas saiba usar ele, né? Então, você vai pegar o seu estetoscópio e vai colocá-lo acima, sobre os focos e vai auscultar. O que eu preciso auscultar? Qual que é o meu objetivo? O que é normal? O que não é normal? Nós vamos se atentar a três coisas principais. Podem acontecer mais? Sim. Só que aqui estamos falando do exame básico, né? Aquele exame físico geral quase, né? Céfalo-caudal, e chega na parte cardíaca, você vai fazer isso daqui. Você vai se atentar à ritmicidade. O intervalo entre esses batimentos, esse fechamento de válvulas cardíacas, está igual ou está diferente? Está tu-tu, 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 né? Tá rítmico ou ele tá tu-tu, 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 tu-tu. Tá totalmente arrítmico aqui nesse caso. Vamos nos atentar à fonese. O que é isso? Fonese, Fábio. Se as bulhas, né? Se esse fechamento de válvulas cardíacas, esse barulhinho que a gente está ouvindo, elas estão normofonéticas, hipofonéticas ou hiperfonéticas. O que isso significa? A altura, o volume tá legal, o volume tá muito baixo ou o volume tá muito alto. Fábio, como é que eu sei se o volume tá alto ou baixo? Uma vez você tendo um bom estetoscópio, se tá difícil pra caramba de ouvir, o som tá baixo demais. As válvulas provavelmente estão fracas. E se o som está extremamente alto,
elas estão muito fortes. Para você saber se está alto, baixo ou normal, é treino. Quanto mais você auscultar, mais você vai conseguir diferenciar. E nós vamos nos atentar também ao sopro cardíaco, né? O sopro sistólico, que vai ser entre a B1 e B2, ou o diastólico, que vai ser após o B2. O que é um sopro? Você vai ouvir um junto, né? Então ele vai ser, por exemplo, no sistólico, o sistólico é difícil pra caramba, mas no diastólico, que é depois do B2, você vai ver um tum-tum, 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 tum-tum. Né? Você vai ouvir os dois na bulha 1, bulha 2 e o no final. O sistólico já é mais difícil de reproduzir aqui, mas seria um tum, tá. É isso que você ouviria num sopro cardíaco, só que bem mais rápido do que isso. Eu fiz em slow motion aqui para vocês. E isso significa pra gente que a válvula tá deixando escapar alguma coisa. Este é o momento, coloque aí o seu fone de ouvido se você já não colocou anteriormente e ouviu esse vídeo inteiro aqui nos fones de ouvido, pois nós vamos ouvir as bulhas agora. Se você quiser, eu trago um outro vídeo explicando a bulha 3 e a bulha 4, que aí já seriam sinônimos de problemas cardíacos pra gente. Se você quiser que eu traga um vídeo explicando sobre essa B3 e B4, escreve para mim aqui nos comentários ou deixa sua outra dúvida sobre a ausculta pulmonar que eu também posso trazer um vídeo sobre. Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei aqui embaixo, se inscreve e clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.